Eu convido o mestre professor Ramalho, para vir falar sobre mesa evangélica. Não atribua ao palestrante o fato da ninfa Sol não ir para os faróis. Atribuam ao Trinajarã, que os quer em condição de igualdade a tudo e a todos no encanto do mestre. Saúde do mestre e boa sorte. Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Falaremos agora sobre o funcionamento da mesa evangélica. Introdução. A mesa evangélica é um trabalho coletivo. Tem a finalidade de oferecer oportunidade aos nossos irmãos sofredores para receberem o ectoplasma da doutrina, a energia magnética animal, para que possam ser encaminhados aos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Médiuns. Os médiuns, no mínimo, deverão estar emplacados. E tanto o doutrinador como o apará, além de ter feito a preparação, devem estar bem harmonizados e mediunizados. Montagem da mesa. O comandante toca o sino para alertar da realização da próxima mesa. Os faróis devem estar ocupados por doutrinadores. Não será facultada a ninfa Sol sentar em nenhum dos faróis. A mesa deverá ser montada partindo da esquerda, em seguida à direita e finalmente à base. A quantidade mínima para a formação da mesa é de 7 aparás, até a quantidade máxima que a mesa comportar, sempre em quantidade ímpar, mantendo um espaço razoável entre um apará e outro. Na montagem da mesa, o comandante deverá intercalar ninfas e ajanãs, partindo do farol mestre. Se possível, ainda na montagem da mesa, o comandante deve se preocupar com a quantidade de ninfas luas e ajanãs, prevendo o máximo de intercalações, pois a quantidade, quanto maior for a intercalação das ninfas e ajanãs, partindo do farol mestre, maior será o equilíbrio da mesa. Contudo, uma mesa pode ser composta apenas por ninfas lua. Se o comandante perceber que não tem a quantidade ímpar de aparás, ele deverá deixar um de fora, já que sob nenhuma hipótese um apará deve ser movimentado após se sentar à mesa, muito menos retirado da mesma antes do seu encerramento. Com a mesa formada, a soma das duas laterais e da base deverá somar um número ímpar, não importando que em qualquer dos lados tenha número par. Comando. Estando a mesa formada, o comandante faz uma breve harmonização, o Pai Nosso e a chave de abertura, dando início ao trabalho. O comandante não deve, com a mesa em funcionamento, pedir vibrações em benefício de espíritos encarnados. Durante todo o funcionamento da mesa, o comandante deverá estar posicionado no farol mestre, e é recomendável que faça o Pai Nosso em intervalos de 5 minutos. O tempo de duração deste trabalho é de 15 a 30 minutos de incorporação. Ao fazer a limpeza dos faróis, o doutrinador deverá falar: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, 3 vezes.
Ainda com relação à limpeza dos faróis, se já ele tiver 2 ou mais doutrinadores aguardando a sua vez, não há necessidade de se entrar na fila para fazer a limpeza. Pode-se passar direto, pois do outro lado, com certeza, estará um apará incorporado necessitando de um atendimento. Fazendo ou não a limpeza no farol mestre, o doutrinador vira-se para a presença divina e faz a reverência. Encerramento. Para encerrar uma mesa em funcionamento, o comandante toca o sino e pede aos doutrinadores que completem suas doutrinas e façam a elevação. Após o toque da campainha, não há mais necessidade de se fazer a limpeza dos faróis. Após a desincorporação, o comandante pede aos aparás que ainda estão sentindo irradiação que deem passagem. Após todas as desincorporações, o comandante encerra o trabalho com a chave, falando ao final: tenho por encerrado temporariamente. Após o encerramento, solicita aos aparás que se posicionem para receberem o passe magnético e pede aos doutrinadores que apliquem o passe. Alerta aos aparás que ainda sintam necessidade de outro passe, que levante a mão para que um outro doutrinador possa aplicá-lo. Todos passando bem, solicita a presença de 3 doutrinadores para substituir os faróis. Primeiro substitui o farol mestre, depois o farol direito e logo após o farol esquerdo. Após a substituição dos faróis, agradece aos participantes, anunciando que a mesa está encerrada. Se houver corrente mestra, deverá haver revezamento dos faróis até o seu encerramento. Isso entre uma mesa e outra, ou quando houver necessidade, desde que a mesa não esteja funcionando. No final do primeiro intercâmbio, após o encerramento da última mesa, o comandante do setor de trabalho não encerra com a chave, apenas libera os faróis, sem a necessidade de aplicar o passe magnético. No final do segundo intercâmbio, também após o encerramento da última mesa, o comandante libera os faróis sem a necessidade de aplicar o passe magnético. Porém, encerra o setor de trabalho com a chave. Observações. O comandante da mesa, no primeiro intercâmbio, também será o comandante no segundo intercâmbio, abrindo e encerrando o trabalho. O doutrinador poderá participar de uma mesa em andamento após fazer a sua preparação. O apará não deverá falar palavrões nem dar murros na mesa. Se isso acontecer, é por motivo de mau desenvolvimento ou desequilíbrio do mesmo. Após a doutrina e elevação, se o apará não desincorporar, o doutrinador segue em frente e dá lugar a outro para fazer uma nova doutrina e elevação. O doutrinador não deve estalar os dedos no ouvido do apará, nem dialogar com o sofredor. O doutrinador não deve emitir mantras na hora da doutrina, nem ficar com o rosto próximo do apará. Salve Deus! Meus irmãos, é muito difícil fazer qualquer comentário sobre a mesa evangélica pela sua técnica. Uma coisa só que eu quero lembrar, quando o nosso palestrante diz o seguinte: e ao montar a mesa, procure contar
os aparatos direitinho para que eu tenha que tirar uma parada depois de sentado. Será naturalmente uma agressão, né? Então procure, lembre dessas palavras para a realização da nossa mesa.